Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra comigo em 2 Reis, capítulo 4. Colabora comigo, hein, mídia. 2 Reis, capítulo 4. Uma passagem bastante conhecida, bastante pregada. Com certeza você já ouviu a falar a respeito dessa pregação, dessa mensagem, mas o Senhor quer falar conosco nos dias de hoje. 2 Reis capítulo 4 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Pai, a palavra é do Senhor, nós somos teus, a igreja é tua. Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, eu consiga transmitir para a tua amada igreja, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa trabalhar na mente, no coração deles, Pai, e que essa palavra possa vir dar frutos, gerar cura nos corações, em nome de Jesus. Amém. Um texto, como eu já disse, bastante conhecido, que fala a respeito de uma família que estava enfrentando uma dificuldade, uma família que estava enfrentando um dilema. A mulher se apresenta diante do profeta para dizer, para clamar por uma solução, para clamar por um socorro, porque o seu marido acabava de ser falecido, e essa situação grave que ela estava enfrentando, a morte do seu esposo, não foi simplesmente a perca do esposo, a perca do marido, do seu companheiro. A morte dele revelou uma dificuldade que essa família vinha enfrentando. A morte desse homem revelou uma situação que eles estavam vivendo no secreto, sem que ninguém soubesse, talvez, a Bíblia não relata, mas apresenta uma dificuldade financeira. O marido morreu e deixou uma grande dívida para ela e para sua família, ao ponto que os seus filhos estavam para ser levados como escravos, porque era uma cultura da época. Quando a família não podia suprir a dívida, os filhos eram levados como escravos para que suprisse então a dívida daquela família. Era uma cultura da época que acontecia. Esse homem vinha enfrentando grande dificuldade em silêncio, no secreto. Alguns defendem e alguns dizem que esse homem foi o mesmo que escondeu 100 profetas na caverna e os sustentou com pães. São teorias paralelas à palavra do Senhor. Mas o fato é que esse homem, nessa ocasião, quando ele morre, a dificuldade financeira da sua família fica exposta. E por ele estar enfrentando isso em silêncio, o Senhor me fez lembrar de Naamã, que também está um pouquinho logo para frente, em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Naamã era um soldado valente, um homem forte nas batalhas, um homem temido nas batalhas. Ele era temido nas guerras, admirado pelo seu povo. A palavra vai dizer que o Senhor tinha efetuado livramento para o povo dele através da sua vida. Mas Naamã, enquanto era celebrado na cidade, aplaudido pela sua coragem, e as pessoas cantavam as suas vitórias, ele tinha uma ferida por baixo da armadura. Ele tinha uma ferida escondida, ele tinha uma dificuldade escondida que as pessoas não viam, que as pessoas enxergavam. As pessoas enxergavam a sua armadura, as pessoas enxergavam as suas medalhas, as pessoas ouviam dos seus feitos, ouviam das suas vitórias, ouviam das suas conquistas, mas por baixo da sua armadura, no secreto, havia uma ferida que só ele e a família via, que só ele e a família sabia. Apesar das suas habilidades na guerra, Obrigado, filho, Deus te abençoe. Apesar das pessoas exaltarem a sua força, e por fora Naamã parecer invencível, por dentro havia uma ferida, dentro do seu coração, dentro do seu corpo. E quantos de nós estamos assim, escondendo as nossas dores,
Quantos de nós estamos no culto hoje, na igreja, no meio da nossa família, e nós colocamos uma armadura, nós colocamos algo que as pessoas olham para nós e acham que está tudo bem. Nós dançamos, nós cantamos, nós tocamos, nós pregamos, nós intercedemos, nós aconselhamos, nós visitamos, mas nós escondemos o que realmente está dentro do nosso coração, escondemos as dores que enfrentamos, por batalhas, por lutas que lutamos no secreto. E talvez você veio aqui nessa noite com uma dor que só você e Deus sabe. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer derramar um bálsamo sobre a sua vida e trazer cura para o seu coração e para a sua alma. Porque o guerreiro, ele se coloca à posição de batalha e ele enfrenta as suas lutas. E as pessoas, oh, glória a Deus. Mas no secreto só é você e Deus. Quando você chega na sua casa, é só você e Deus. Quando você chega no seu lugar de oração, é só você e Deus. Não tem o seu pastor, não tem o seu líder, não tem o seu liderado, não tem o seu discípulo, é você e Deus. E Deus conhece as suas dores, e Deus conhece as suas lutas. Naamã vencia guerras diante das multidões, mas perdia batalhas silenciosas no secreto, pela sua dor. Debaixo da armadura existia ferida que ninguém via, feridas que aplausos não curam, feridas que o povo não percebia. Naamã lutava as guerras dos outros, mas enfrentava uma batalha sozinho no secreto. Ei, meu irmão, talvez você está aqui nessa noite se sentindo sozinho, achando que ninguém te vê, achando que ninguém te enxerga, que ninguém percebe o teu choro no secreto. Quantos hoje estão aqui assim? Quantos hoje estão assim, passando por essas dificuldades? Fortes no público, fortes no trabalho, fortes na empresa, fortes na igreja. Mas quando chega em casa, as feridas escondidas aparecem. O choro desce. Choros por feridas escondidas, por frustrações, por abandono. É tanta palavra maldosa que nós ouvimos, é tantas críticas, é tanto apontamento, é tanto julgamento. Querem nos moldar aos padrões desse mundo, e se nós mantemos os princípios, nós somos apedrejados, nós somos criticados. E isso vai criando feridas ao longo do caminhado, ao longo do processo. Mas nós vestimos uma armadura e está tudo bem. E meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te curar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer curar essa ferida da sua alma, essa ferida do seu corpo. Ou então nós ouvimos: ah, você é forte, você suporta, você é maduro, você vai vencer, não desanime, continue lutando. Mas no secreto, você está cansado, e você tem chorado aos pés do Senhor pedindo renovo, pedindo forças, pedindo estratégias, pedindo direção, sem saber que caminho tomar, sem saber que decisão tomar, clamando ao Senhor por uma solução. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, hoje é dia de renovo e cura. Abra seu coração. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar fazendo outras coisas, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, que o Senhor está te enxergando no secreto, que o Senhor está te enxergando onde ninguém enxerga, que o Senhor está ouvindo o teu choro, que o Senhor está ouvindo as tuas orações, as tuas petições. Muitas vezes nós limpamos as lágrimas do próximo, enquanto estamos nos afogando nas nossas próprias lágrimas no secreto. Estamos estendendo a mão quando estamos precisando que uma mão seja estendida para nós.
Estamos abraçando e consolando quando nós estamos precisando de abraço e consolo. Ei, meu irmão, o Senhor está te enxergando. Deus está te vendo. Fortalecemos multidões quando estamos necessitados de ser fortalecidos. Sorrindo em público, mas chorando em silêncio diante de Deus, no secreto. O Senhor não te trouxe aqui em vão, meu irmão. Muitas vezes nem toda ferida é visível. E nem todo guerreiro está inteiro por dentro. Mas é necessário nós abrirmos o nosso coração. É necessário nós tirarmos a armadura. É necessário nós dobrarmos os nossos joelhos diante dele. Rasgarmos o nosso coração. Falarmos das nossas dores para ele. Ei, meu irmão, abra seu coração nessa noite. Mas talvez a ferida que você tenha é justamente por isso. Você foi abrir o coração e abriu o coração para a pessoa errada. E a pessoa frustrou a confiança que você tinha. Meu irmão, eu estou falando para você abrir o coração para Deus. Rasgar o seu coração aos pés da cruz. Rasgar o seu coração na presença de Deus. Porque só Ele pode te curar, só Ele pode te sarar. Deus está te vendo no secreto. O primeiro texto que nós lemos sobre a mulher, a dificuldade apareceu com a morte do esposo. A dificuldade apareceu quando o esposo faleceu. E então fica escancarada a dificuldade daquela família. Não era só a perca do esposo, mas também a dificuldade financeira que eles estavam enfrentando. Ei, meu querido, e eu fico imaginando, para chegar ao ponto uma dívida ser tão alta que os filhos, não é um filho, a Bíblia não relata que seria um filho, não, os filhos seriam levados como escravo. A dívida deveria ter se tornado enorme. Imagina o sofrimento dessa mulher. Perdeu o esposo e agora está vendo seus filhos prestes a ser levado. Imagina a dor que ela estava sentindo, e é nesse momento de dor que ela procura aquele que podia fazer algo por ela. Ela procura o profeta e ela clama ao profeta. E nesse versículo que nós lemos, eu entendo que ela fala sobre 3 períodos da sua vida, num versículo só. Ela fala sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro da sua família. No presente, ela está falando sobre a perca e o sofrimento de estar perdendo o marido e estar prestes a perder os filhos. Do passado, ela vai lembrar o profeta: olha, o meu marido morreu sim, mas ele era temente a Deus. E aí ela vai falar para o profeta sobre o futuro dela, o que estava esperando ela. Ela estava falando sobre perca novamente, sobre solidão. Meus filhos vão ser levados e eu vou ficar sozinha. E as situações que nós nos deparamos, que nós vamos parar para pensar, e nós olhamos e analisamos o nosso presente, e nós começamos a lembrar do nosso passado, e nós olhamos para o futuro, e nós não enxergamos solução, nós não enxergamos saída. Meu irmão, mas eu quero te dizer nessa noite, a solução da tua vida está em Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ei, meu irmão, quem joga o nosso passado diante de nós e fica nos acusando é o inimigo das nossas almas. Mas nessa noite eu venho te dizer: Deus tem um futuro para a tua vida, Deus tem um novo tempo para a tua vida, Deus tem uma saída para você. Basta você confiar em Jesus Cristo. É Ele que pode solucionar o seu problema. Ei, faça como ela fez. Rasga o teu coração na presença de Deus. Clama ao Senhor por uma solução. Clama ao Senhor por um socorro. E Deus ouviu o clamor daquela mulher, entrou com providência e mudou o cenário dela. O Senhor quer mudar o cenário da tua vida, meu irmão. E o interessante é que a mudança não começou fora, a mudança começou dentro de casa. A solução do problema estava dentro de casa, o milagre aconteceu dentro de casa.
Não foi fora, o profeta não mandou buscar fora, o profeta não mandou buscar longe, o profeta falou: é dentro da tua casa, é dentro da tua casa que tem a solução. Ei, é dentro da tua casa que você tem que colocar Jesus Cristo como centro. Ei, é dentro da tua casa que Jesus tem que ser o centro da tua vida. Imagina vocês, a vizinhança, sabendo da dificuldade dela, Gustavo. Aí ela sai pedindo vasilhas, que essa foi a direção de Deus para ela. Imagina o cenário, toda a vizinhança olhando, toda a vizinhança sabendo dessa dificuldade, toda a vizinhança sabendo que o esposo estava morto, toda a vizinhança sabendo que os filhos seriam escravos. De repente essa mulher começa a pedir vasilhas, como foi cantado, o improvável de Deus acontece, e ela pega essas vasilhas, entra dentro da sua casa, fecha a porta, e um pouquinho de azeite se multiplica e opera um milagre na vida daquela mulher. Irmão, não tente entender, só obedeça a ordem de Deus. Que loucura, meus irmãos, vamos analisar. Na vida dessa mulher, o profeta manda: pega as vasilhas e entra dentro da sua casa. Para Naamã a resposta é: arranca a tua armadura e mergulha no Rio Jordão. Naamã ainda vai questionar: mas tem rio mais limpo na minha terra. Mas é no Jordão que tem que mergulhar. É dentro da tua casa, fechada a porta, no secreto, que você tem que se dobrar diante do Senhor, para que o milagre aconteça na tua casa e na tua família. Pode não parecer fazer sentido, meu irmão, pode parecer não ter sentido nenhum, mas se Deus está orientando, faça. Arranca essa armadura, mergulha, fecha a porta, entra mesmo no secreto, porque Ele te vê no secreto. O Deus do secreto te vê, e Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você não está sozinho. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, você não está sozinho. Deus te viu. Irmão, você poderia ter dado um glória. Deus te viu. Deus te enxergou. E a dor que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos não sabem, Ele sabe. O choro que ninguém vê, Ele vê. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para curar a tua vida, para curar a tua família, para curar essa dor que ninguém vê. Rasga seu coração na presença dEle. Arranque essa armadura, meu irmão. Arranque essa armadura na presença de Deus. Arranca essa capa. Nós sorrimos, nós nos alegramos, e as pessoas olham, acham: está tudo bem, está tudo bem. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para mim e para você que Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu sorriso e conhece o teu choro. E Ele não te trouxe aqui em vão. Intercessão vai ser para o apóstolo. Beda vai soltar um louvor. Meu irmão, eu não estou falando de você vir rasgar e porque eu estou em pecado. Não, irmão, é dores. Na caminhada, no processo, nós somos machucados. Nós perdemos muitas coisas na caminhada, no processo. Muitas coisas nós vamos perdendo. Algumas são providências de Deus. Deus vai tirando mesmo do nosso caminho, vai limpando o nosso caminho. Mas algumas coisas vão se perdendo e vai nos machucando os nossos pés na caminhada. E o Senhor quer te curar nessa noite.
dores que ninguém vê, dores que ninguém sabe. Se você precisa dessa oração, eu te convido, vem à frente. Não espera o primeiro não, seja você o primeiro. Seja você o primeiro a dobrar o seu coração, a se inclinar na presença dele. Não perca a oportunidade.